São Paulo foi em 89, né? Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas saberem como eu cheguei até São Paulo, né? Eu fui convidado em São Paulo por um capoeirista, né, que morava aqui no estado de São Paulo, no interior. E a minha primeira vida eu fiquei 3 meses em São Paulo. E esses 3 meses foi para fazer contato com outros capoeiristas, conheci a capoeira realmente de São Paulo, conheci grandes mestres, né, da capoeira de São Paulo. E depois desses 3 meses eu voltei para a Bahia, né? Voltei. E aí, como eu já tinha ficado 3 meses sem ter uma amizade com o povo aqui, depois fui convidado várias vezes para participar de eventos, né, de batizados. E eu ficava, tipo, vinha da Bahia, ficava uma semana, 2 semanas, voltava para a Bahia. E a coisa foi aumentando, né? Os convites foram aumentando, e chegou um ponto que eu resolvi ficar em São Paulo, justamente porque teve um projeto na Unicamp, né, de 6 meses, eu ficava na Unicamp dando aula. E a partir desse projeto foi que eu fiquei direto, né, em São Paulo mesmo, por 6 meses. E depois de 6 meses o projeto não deu continuidade, e aí como eu já tinha uma turma de alunos lá no DCE da Unicamp, aí foi aí que eu realmente resolvi ficar, porque não tinha um projeto, mas eles me deram espaço, o DCE. E aí foi quando nasce o Grupo Semente. Que antes não, eu morei em São Paulo um tempo com o Plínio, né, foi o meu primeiro contato com o Plínio, em 89, da minha primeira vinda para cá. E aí depois fiquei vindo para cá, ficar 1 mês, numa semana, 2 semanas. E quando tem essa proposta de ficar 6 meses dando aula dentro da Unicamp, né, um aluno do mestre Cícero conseguiu esse projeto, e aí foi que eu fiquei 6 meses. Depois de 6 meses, aí terminou o projeto, e aí foi que quando, né, o pessoal que já estava comigo 6 meses perguntou se eu realmente ia voltar e ia continuar, porque eu não estava tendo mais o projeto para bancar. E aí eu continuei fazendo isso aí que veio a ideia de realmente formar o Grupo Semente. A partir desse momento, dentro da DCE Unicamp, fora na cidade de Campinas mesmo, né, na Confraria da Dança, na Cooperativa Brasil, São Paulo também, a época que o Urbano, que era um aluno que era de Salvador e veio morar em São Paulo com a família, ele conseguiu no Metropolitano, né, com um bar, um restaurante que no fundo tinha um espaço, e aí ele dava aula, antes de abrir o espaço, o bar, ele tinha um espaço 2 vezes na semana. E foi aí que eu fui começando a formar o Grupo Semente a partir desse momento. Antes eu vinha mais com o compromisso só de jogar capoeira, né, de conhecer as pessoas, mas não com o objetivo de formar o grupo. A partir desse momento, aí surge logo depois também o espaço na Pompeia, né, que aí vai criando os espaços, e aí eu tenho o objetivo de formar o Grupo Semente. Meu nome é Fábio Tomé Pita dos Santos, mas na roda de capoeira é conhecido como Contramestre Formigão. Sou contramestre do mestre Diogo de Dentro, sou filho do mestre Bigo, Francisco 45. Eu nasci em Salvador em 1973, em um distrito chamado Paripe, né, que é um subúrbio de Salvador. Meu pai sempre foi minha influência, que eu cresci ouvindo falar dele o tempo todo, né? Minha mãe sempre falava que ele era capoeirista e tudo, embora ele não estava muito presente na nossa vida, que ele estava em São Paulo trabalhando, né? Mas essa influência dele foi super importante na minha vida, né? Na minha história como capoeirista, né? Comecei a capoeira na década de 80 com o mestre Almir, que é o mestre de Alagoinhas. Depois meu pai retorna para a Bahia e me leva para a academia do meu João Pequeno. Isso em 93, mais ou menos, né? Ele me leva para a academia do João Pequeno e eu passo a treinar capoeira com o mestre João Pequeno, mas quem dava aula lá na época era de Araraca, que era Laval, né? Mas eu não sabia filtrar o que era capoeira Angola e a capoeira regional. Não sabia filtrar realmente o que era capoeira, né? A capoeira de Angola na época. Isso depois de 94, eu vim para São Paulo, né? Conheci aqui o mestre Kleber, que é o mestre de capoeira, né? E ele me formou a contramestre de capoeira da academia dele, mas só que eu achava que sim, estava faltando alguma coisa. Eu achava que a capoeira deu estacionado e meu conhecimento também estacionou. Foi quando eu tive a oportunidade de ir lá a Pompeia, né? Um amigo nosso convidou a gente foi na Pompeia, foi eu, meu pai, o pessoal. Chegando na Pompeia, na Teoria Sul, o mestre Diogo de Dentro, o mestre Plínio, o mestre Limãozinho, estava lá, o mestre Gaguinho, né? Teve uma festa de capoeira na Pompeia, e aí eu participei, e aí quando eu vi a capoeira de Angola mesmo, a capoeira Angola, eu falei, pô, essa é a capoeira que eu quero na minha vida, essa é a capoeira que eu quero. Eu cheguei pro mestre de Dentro, nesse dia mesmo, e falei pro mestre, eu quero treinar capoeira com o senhor. Aí ele chegou pra mim e falou, ó,
apesar que você tira do mestre Bigo, mas você faz outra capoeira, você precisa parar a outra e começar tudo de novo, do zero. Você não pode assoviar nem chupar a cana ao mesmo tempo. Vai para casa, pensa, reúne as pessoas, depois você volta e nós conversamos. Foi o que aconteceu. Voltei para casa, depois de uma semana voltei e falei, mestre, eu decidi até na capoeira com o senhor. E eu conheci Formigão aqui em São Paulo no evento do Mestre Bigo, né? O Mestre Bigo, na época, ele entregava a graduação, essas coisas todas. Eu fui convidado e a partir desse momento o Formigão começou a frequentar na Pompeia. Só que o Formigão estava envolvido ainda com o trabalho do Mestre Bigo, né? Ele já era mestre naquela época. E aí, a partir desse momento, o Formigão começa a frequentar e com a proposta, uma vez eu lembro que ele me chamou depois de uma aula de capoeira, falou, mestre, eu quero realmente, né, conhecer, me aprofundar mais, estar mais perto do seu trabalho, mas eu preciso resolver essa questão da capoeira que eu treino, né, que para mim é uma capoeira que eu já venho há muito tempo, mas eu preciso resolver isso. Eu digo, ó, o tempo que você resolver isso, a hora que você chegar, o espaço está aberto. Então em São Paulo foi essas pessoas, aqui ou em Campinas foi essas pessoas que eu falei, foi Guga, Ives, Cristiano, Dene, e aqui em São Paulo chega também essa galera na mesma época, eu acho que diferença de 2 ou 3 meses, né, quando eu começo a fazer o trabalho na Pompeia, que é Formigão, que é Azul, né, que é desde na época que estava, né, treinando comigo também, começa para São Paulo, e teve outras pessoas. Essas pessoas eu tento marcar porque são pessoas que estão até hoje, outras pessoas passaram, né, que também tem uma contribuição muito grande para o Grupo Semente, mas são pessoas que hoje, estou citando que hoje praticamente a maioria está, né, dando esse suporte para o Grupo Semente aqui em São Paulo. Quando ele encontrou o Médio de dentro, ele foi num evento e tal, numa roda, e aí ele encontrou o Médio de dentro, conversou com uma galera lá e ele já voltou. Ele já voltou outra pessoa, já voltou mexido, porque ele encontrou com pessoas que falaram sobre a herança dele, né? Sobre uma herança que ele estava jogando fora, né? Sendo filho do mestre Bigo, que é um discípulo do mestre Pastinha, né? E treinando uma capoeira que não tinha a ver com a herança dele, que era essa capoeira Angola, com o mestre Pastinha, essa linhagem tradicional. Pra mim, naquela época, eu garotinho, tinha ele como um dos melhores capoeiristas daquela época, né? Achava ele um pouco agressivo, mas era um ótimo capoeirista, né? E quando ele foi pro jogo de dentro, foi uma coisa pra gente assim um pouco espantosa, porque ele era, além de um grande capoeirista, ele era aquilo, né? Ele tinha uma liderança forte no grupo lá, né? E aí ele desistiu de tudo para começar do zero, né?
Hoje eu consigo ver o quanto valeu a pena, mas naquele momento eu não entendi. No momento, para ele foi difícil, porque assim, ele tinha um vínculo com o mestre Bigo, né, que além de ser o mestre da companhia de trabalho, o mestre Bigo também era o pai dele, então ele tinha um vínculo muito forte com a capoeira. Então, a preocupação no momento que eu vi é de como ele se desligar dessa realidade para vir, né, sem querer, como é que diz, ferir um pouco dessa realidade do mestre Bigo, né, se deixar o mestre Bigo chateado, essas coisas todas. Só que chega um ponto, numa roda de capoeira, que o mestre Bigo ele fala assim: ó, Diogo, eu quero que você ensine capoeira para Fabinho. Porque Fabinho está tendo capoeira, mas eu não consigo, né, passar mais o conhecimento para ele. Então eu quero que ele venha treinar com você. Então o mestre Bigo praticamente, hoje existem alguns comentários aí, até o próprio mestre falou, pô, isso, em relação ao Fábio, não, Fábio, você tem o seu pai, que é mestre capoeira, muita coisa está com o mestre Jogo de dentro. Mas o mestre Bigo que chega na minha mão, entrega o Fabinho na minha mão para ensinar capoeira para ele. Então, a partir desse momento, foi uma situação que foi resolvida, tanto para Fábio como para mim, e acredito que o mestre Bigo também. Né, que não foi Fábio estava procurando uma forma de querer participar do Semente, mas tinha esse vínculo com o mestre Bigo. A partir do momento que o mestre Bigo chega para mim e fala isso, né, me entrega Fábio para poder treinar capoeira comigo, então a coisa ficou resolvida. Né? Então o mestre Bigo praticamente foi que deu que resolveu todo esse mistério, essa situação que estava, que não conseguia resolver. O mestre Bigo tem um respeito muito grande pelo jogo, né, pelo jogo de dentro, porque ele tentou, né, como ele trabalhava viajando muito, então ele tentou, ele levou o Formigão para a academia do Mestre João Pequeno, né, e o Formigão não ficou lá na academia do Mestre João Pequeno, né, então ele queria muito que o Formigão treinasse essa capoeira Angola do Mestre Pastinha, seguisse essa linhagem, né, e o Formigão não ficou no Mestre João Pequeno, mas tempos depois ele foi treinar, foi ser aluno do Mestre João de Dentro, que é um discípulo do Mestre João Pequeno, né? Então isso deixou o mestre Bigo muito satisfeito, né? Então ele tem um grande respeito pelo jogo, que é quem acabou, né? Com quem o Formigão acabou aí enveredando na verdade fazendo um retorno, né? Para essa raiz que é dele, né? Essa herança que ele tem já por ser filho do mestre Bigo, né? Hoje eu vejo que foi muitos cabelos brancos, né? Que hoje eu tô aí. Então pra mim tá tudo resolvido, né? Porque Fábio, assim, é um cara que eu descobri nele com um potencial muito grande na capoeira, um cara dedicado sempre, dedicado à capoeira, né? Até hoje, mas só que faltava uma direção para ele seguir, né? Eu acho que a capoeira que ele talvez aprendeu na Bahia, né? Que ele vem da Bahia, que não curso mestre, ele tinha uma capoeira mais como luta, né? Como movimento para jogar capoeira, mas ele não tinha aquela questão de transformar isso, aquela questão da luta, né? Manter e dar continuidade com uma forma diferente, não só de lutar, de passar conhecimento. Então, para mim, até para fazer esse processo, né, de entender ele, que ele podia lutar, que ele podia jogar, mas que ele podia também ter um compromisso para que hoje ele pudesse, né, estar representando a capoeira, foi um processo de muita cobrança, né, de muita dura, de muito conselho, né? Várias vezes, né, Fábio morou comigo em São Paulo, em Campinas, quando eu viajava, ele estava com o George, meu filho, ele viajava, pedia ele para ficar em Campinas, aí a gente fez, foi quando apareceu a peça de teatro, quando as pernas fazem miserê, ele ficou uns 6 meses em Campinas, 3, 5 meses morando em Campinas,
Então foi muita conversa, né, muita orientação, muita cobrança, né? Eu chegava até um ponto de dizer assim, pô, o Fábio vai desistir, não vai continuar dentro do cemento, porque, né, a cobrança, eu não achava que era uma cobrança muito forte, mas ele sentia também que estava sendo muito cobrado, mas assim, de uma certa forma, essas cobranças para ser o que ele é hoje, né? Uma pessoa responsável, com pessoas que estão acompanhando ele com um equilíbrio. Então, de certa forma, foi tudo isso, essa transformação com o ano, e ele foi entendendo. Né? Como ele tinha assim, um respeito, uma admiração, né, comigo, como mestre, como pessoa que ele via realmente que eu estava elevado. Então, para ele, no começo foi difícil, mas depois de um tempo ele começou a entender que, na verdade, essas cobranças é para ser o capoeirista, né, a pessoa que ele é hoje. Em 2001, eu comecei o trabalho em uma associação de bairro chamada Manacá. Tinha mais ou menos uns 4, 5 pessoas comigo. Né? Os primeiros alunos meus foi o Alain, depois o Celso, o Beiramar, a Simone, o Cobra, são praticamente os primeiros alunos que eu tive na época. Na ocasião, já estava procurando capoeira Angola, já fazia alguns anos, desde que eu havia voltado da Bahia em 2000, quando eu tinha tido contato com a academia do mestre João Pequeno, tinha conhecido ele, e também com o próprio trabalho do Grupo Semente lá no Quilombo Cecília, em Salvador, lá no Pelourinho. E aí eu fiquei procurando por capoeira Angola durante algum tempo aqui em São Paulo. Aí eu fiz essa oficina com o mestre Jogo na 13 de maio e foi quando eu fiquei sabendo que o Fabinho, na época, estava começando um trabalho de capoeira Angola aqui na Zona Sul, próximo da Sabará. Que aí me deixou bem feliz, porque era relativamente próximo da onde eu moro, que é no Grajaú. E aí foi quando eu comecei, então, no início de 2002, a treinar com ele. Eu dei uns 2 anos, 3 anos de aula aqui na 13 de maio. Né? E aí eu morava em Campinas nessa época e tinha que vir 2 vezes de semana para São Paulo dar aula, terça e quinta, segunda, quarta, sexta dar aula em Campinas. E chegou um ponto que estava difícil, né? Porque não tinha um aluno para, né, bancar mesmo a minha vinda de São Paulo para cá, ir de volta todos os dias. E também assim, estava sendo muito cansativo, né? Vim todos os dias, terça e quinta para São Paulo, terça, quinta e sábado. E a partir desse momento que eu vi que ele já estava um tempo já que ele ia poder, igual Fábio, então você já começa a dar aula aqui para mim puxar o treino, quando eu não puder vir, você puxa o treino aqui. Mas só que o pessoal começou a dispersar, né? O pessoal começou, né, vinha, não vinha, treinava 1, 2, eu senti que ele estava também desmotivando. E aí eu digo assim, como eu senti que na verdade ele estava interessado em continuar, eu digo ao Fábio, então você a partir desse momento, como não tem um pessoal para vir treinar, você pode começar um trabalho lá onde você, no lugar, na região que você mora. Foi aí onde ele começou esse trabalho. O início, na verdade, foi numa gráfica, que o contramestre na época havia conseguido uma parceria com a dona da gráfica, e ele dividiu o espaço. Mas não deu certo, ficamos pouquíssimo tempo lá, e aí fomos para a Associação Manacá, de fato,
onde o trabalho começou e teve um período longo lá, né? Era um período curioso, porque o Manacá era uma associação de bairro, mas ao mesmo tempo que você tinha pessoas da comunidade que acompanhavam, era uma associação que estava meio largada. E aí a gente chegou com a capoeira para dar um pouco de vida para a associação, mas numa comunidade que não reconhecia tanto a capoeira com o valor que ela tem, né? Então a gente teve muita dificuldade, desde dificuldade com chave, com luz, com água, com possibilidade de usar os espaços, mas ainda assim foi um lugar onde a gente conseguiu pouco a pouco ir configurando, né, com as coisas da capoeira Angola, né, os berimbaus na parede, as fotos dos mestres, o espaço foi ganhando um pouco da cara que a gente queria e a gente desejava. Foi difícil a gente manter um espaço no Manacá, porque a gente não tinha apoio nenhum das pessoas, né? O próprio bairro mesmo tinha uma discriminação danada com a capoeira. Cortava luz, cortava água, um monte de coisa, mas a gente estava ali no dia a dia. Mas a gente era desafiador, né? Quanto mais difícil pra gente, a gente ia mesmo. Não tinha na cabeça não. Na época em São Paulo não tinha essa diversidade de capoeira que tem hoje, essa diversidade de escolas não tinha, eram poucas escolas que existiam em São Paulo de capoeira Angola, né? Mas iam bastante capoeiristas quando eu fazia a roda de capoeira. Era tudo novo, né? Foi um momento também de experiência para mim também em São Paulo, porque eu estava chegando em São Paulo, tinha uma capoeira diferente, as pessoas estavam chegando, né? Fábio estava saindo uma capoeira, né? Como eu falei antes, e indo para a capoeira Angola. Então, para mim assim, foi estar lá, vendo que a coisa estava acontecendo, mas sem expectativa, sem cobrança, e sem essa coisa assim, pô, será que isso aqui vai acontecer? Porque eu sabia que tinha uma barreira pela frente, né? Hoje eu fico feliz de saber de tudo isso, mesmo sem pensar no dia de hoje, né, que isso ia chegar até aqui onde nós estamos aqui hoje, depois de 15 anos, e ver essa comemoração de 15 anos, eu não podia pensar nisso naquela época, porque na verdade era um momento que a gente tinha uma barreira muito grande com a capoeira Angola, né, para enfrentar. Depois que a capoeira Angola toma esse corpo, toma essa realidade, eu vejo que a coisa começa a acontecer. Mas naquele momento não esperava muito, entendeu? Esperava que a coisa pudesse acontecer, mas não tinha essa esperança. A capoeira Angola, que hoje vai ficar 15 anos nessa resistência. Eu fico feliz porque na verdade foi uma caminhada muito dura e que a gente conseguiu chegar até hoje, que vocês conseguiram chegar até hoje aqui, mas naquele momento não passava pela minha cabeça o que seria hoje o semente aqui em São Paulo.